Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, por causa da ganância eu estou falando, de alguns empresários no ramo hoteleiro, lá em Belém do Pará, onde vai ser realizada a conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, a COP30. Isso marcada para novembro, em Belém do Pará. E agora está enfrentando problema e questionamento do pessoal que vai participar. Por quê? Porque a ganância dos empresários, dos hotéis lá de Belém, tem alguns hotéis que aumentou o preço mais de 20 vezes, outros 15 vezes o preço que era, e outros até 10 vezes o preço. Quer dizer, a exorbitância e a ganância desses empresários está correndo o risco de não ser realizado a COP30 lá em Belém do Pará. Por quê? Porque já 27 países, delegações que já estão marcadas para vir, elas estão questionando isso e estão pedindo, inclusive, para mudar o local da COP30, para mudar para outro lugar, porque lá não tem condições pelo valor que eles estão cobrando nos hotéis. A exorbitância é muito grande e está correndo o risco de não ter. Agora, inclusive os países africanos estão reclamando pra caramba. Agora, representantes da região pediram para tirar, eles querem que tire a COP30 lá de Belém. Inclusive foi feita uma reunião ontem, e afirmou logo em entrevista um correspondente estrangeiro, segundo ele, os hotéis estão exorbitando no preço de 10, 15, 20 vezes mais do que se cobra agora. Quer dizer, a ganância de algumas pessoas está colocando areia num negócio que pode ser útil para a cidade, ser útil para o Brasil. E esses empresários estão colocando areia. Por quê? Porque a ganância é muito grande. Agora, tem um diplomata que ele ressaltou que quando tem esses eventos, normalmente ocorre, eles ainda frisou que tem um caso, eles aumentam um pouco, mas o abuso lá em Belém do Pará está muito grande. Agora, o governo federal está tentando, inclusive, intervir para ver se
se dá um jeito nisso. Agora, a Casa Civil lidera, inclusive, essas negociações com os hotéis, mas como lembrou o Lago, a legislação brasileira não permite impor limite aos preços. E eles cobram quanto eles quiserem. Agora, o pessoal pode recusar a não participar. Porque eles estão pedindo para mudar de local. Mudar lá de Belém. Inclusive a declaração de um representante dos países africanos, o Richard Muying, ele criticou publicamente a situação. Diz que é um absurdo. E o Muying, inclusive, que ele é presidente do Grupo Africano de Negociadores. E ele disse a uma agência internacional de notícia, a Reuters, que a discussão vai ter que ter e vai voltar à mesa, porque o Brasil tem muitas opções em termos de ter um lugar apropriado para a COP, para ter uma boa, inclusive. Agora, por isso, ele diz, inclusive, eles estão pressionando para que o Brasil forneça respostas melhores, em vez de dizer... Sabe que o governo brasileiro, inclusive, os organizadores da COP, no caso dos preços dos hotéis, estão falando? Estão falando para o pessoal diminuir o limite de pessoas da delegação. Inclusive, quem afirmou isso foi o representante do grupo africano. Agora, essa pressão que eles estão fazendo para a mudança de local, chegou inclusive por meio de um documento assinado por 25 representantes da conferência. E no texto, o signatário pede que, se o preço não forem controlados, parte do evento seja transferido para outro local. Eles estão querendo mudar de lugar, porque é impossível pagar o que os hotéis estão pedindo. Agora, apesar das críticas, o grupo reconhece os esforços da organização de celebrar a escolha, inclusive de fazer em Belém como sede, mas ressalta a relevância simbólica para debater o clima. Agora, eles querem que se tome uma providência, porque a exorbitância da rede hoteleira lá de Belém está muito grande. Inclusive, eles dizem que, dessa forma, não tem condições de participar. Porque eles querem ficar, inclusive, em lugares adequados, acessível, que pode voltar, inclusive, para o hotel com segurança, inclusive à noite. Agora, tem que se tomar uma providência, o governo tem que se tomar uma providência,
porque inclusive o presidente Lula fez uma campanha muito grande, ainda está fazendo, inclusive fazendo infraestrutura na cidade para a realização dessa COP30. Mas do jeito que a rede hoteleira está fazendo, as organizações estão se recusando a participar. Aí o que acontece? Vai ter um evento precário. Por quê? Porque a ganância de alguns empresários é muito grande. Porque eles acham que é o momento deles ficarem milionários, deles ganharem muita grana. E eles não estão se incomodando com as pessoas. Agora, é o fim da picada isso. É o fim da picada. A ganância de uns vai fazer com que a COP30 seja um evento assim, sem abrangência nenhuma. E o objetivo do governo, inclusive do presidente Lula, que fez inclusive campanha, e inclusive estão fazendo algumas construções lá em nível para deixar tudo bem organizadinho, tudo bem feito. E a rede hoteleira não está colaborando. E aí o que acontece? Nessa reunião que eles fizeram, eles colocaram que é impossível participar dessa COP30 com os preços que estão sendo cobrados nos hotéis. Você veja bem, por causa da ganância de algumas pessoas, um evento, que seria um evento legal, inclusive para a cidade, para o clima, né? E essa conferência da ONU é sobre as mudanças climáticas. E a COP30, o Lula fez propaganda, inclusive obras na cidade. E agora o negócio pode murchar, porque não está tendo a colaboração de empresários. Porque o embaixador André Correia Lago, que ele é presidente do evento, ele confirmou que as delegações pediram a transferência da cúpula para outra cidade. E tem outra. Os representantes das regiões pediram para tirar a COP30 de Belém, de uma reunião, inclusive, que eles fizeram a semana passada. Porque eles estão alegando que está sendo a cobrança dos hotéis está sendo muito alta. Tem hotéis que estão cobrando 20 vezes o valor da diária. É o fim da picada. E esses gananciosos é que prejudica, inclusive estão prejudicando o Brasil e prejudica a cidade também. Porque, olha bem, se 25, como assinaram o documento,
25 representantes estão falando a respeito dessa exorbitância dos hotéis, das diárias, e eles podem não comparecer. Então vai ser um evento precário, porque a quantidade de representantes é muito grande. Agora, inclusive, o representante lá do grupo africano, o Muing, ele é presidente do grupo africano e ele é um dos que está dizendo que não tem. Agora tem um outro porém. A organização do evento, única coisa que está fazendo é falar para eles diminuir os representantes, a delegação. E eles não querem isso. Eles querem ter uma acomodação decente, um hotel decente, com um preço decente, um preço viável. Agora, os hotéis estão pisando na bola. Agora, o governo está tentando negociar com os hotéis para ver se abaixa isso. Agora, esse pessoal tem que ter um pouco de consciência, certo? É que na maior parte deles, esses empresários bolsonaristas, eles só visam lucro. Eles não visam o bem-estar das pessoas. Eles querem lucrar a qualquer preço, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.